Boa tarde, amigos auditores. Meu nome é Edson. Vou trazer uma ferramenta para vocês aqui, para vocês utilizarem no dia a dia, quando vocês estiverem montando um quadro ou balanço patrimonial, demonstração do resultado, fluxo de caixa, mutações. Eu peguei aqui como um modelinho, demonstração dos resultados, só para vocês terem uma ideia. O que acontece às vezes, né? Que acontece? Tem um quadro que tem várias contas, né? Eu fui repetindo as contas aqui só para ter uma noção de como que ficaria. Então, a demonstração do resultado, ele passou para a página seguinte, então ele deu uma continuidade numa outra página, porque até que ele é grande, né? Tem várias contas. Então, o que acontece? Normalmente, você chega e pega aqui o título, né? Você pega o título aqui da tabela, né? Da nota 2021-2020, você dá um Ctrl C, você vai para a próxima página e o que você faz? Você dá um Ctrl V, copia e cola e fica o título na sequência. Aí você fala, pô, consegui resolver o meu problema aqui. Então, vai dar continuidade aqui no meu título e as contas vão ficar aqui. Essa maneira, sim, muita gente utiliza isso, mas não é a mais correta, né? O que você tem uma ferramenta, deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer. Você tem uma ferramenta no Word que ela é bem simples. Que basta fazer? É só você selecionar a linha, primeiro a segunda linha, né? Assim, sempre seleciono duas linhas do título. Em cima da seleção, eu clico com o botão direito do mouse, vou até em propriedades da tabela e lá vai abrir uma janela para você de propriedades da tabela. Então tem tabela, linha, coluna, célula, texto. Eu vim aqui na aba linha. Aí ele vai me dar algumas informações. Qual que eu vou precisar aqui? Eu vou selecionar essa aqui, ó, repetir como linha de cabeçalho no início de cada página. Então, se tiver duas páginas, se tiver três páginas, ele vai repetir o que você selecionou. Você selecionou, pede para repetir. Vai dar um OK. Então, lá, o título nota 2021, 2020. Se você olhar lá, deu uma continuidade. Eu não consigo mexer nela. Então, o que acontece? Se por acaso, olha lá, vamos dar um exemplo aqui, vamos deixar lá mostrando, né? Vou reduzir um pouquinho aqui, só para você ter uma noção. Ah, eu preciso retirar na minha demonstração do resultado essas contas que eu não vou utilizar essas contas. O que você faz? Simples, você vai lá e deleta ele. Aí a conta subiu. Só que se você perceber, olha lá, ó, aqui não, ó, permaneceu o título lá da nota 2021, 2020. Continuou. Ah, se por acaso, eu preciso colocar algum texto aqui, 2020, não, 2020 não auditado, 2020 não auditado. Se eu incluir já nessa linha que eu marquei seleção para repetir para as próximas páginas, o que acontece? Olha lá, automaticamente ele vai aparecer para mim também lá. Esse fiozinho que está aqui é da conta, de alguma conta daqui de cima que você deletou. Se você deletar, ele vai lá ajustar para você. Ok? Outra dica. O que eu posso fazer? Mas eu não quero que fique aqui prejuízo operacional. Isso aqui eu quero que passe para a página seguinte. Eu quero que comece na página seguinte. Simples também. Você vai lá em parágrafo, dá um clique, quebras de linha e de página. Ele vai quebrar a linha na página. Então você vai nessa opção aqui, quebrar página antes. Você seleciona ele, olha lá, você seleciona ele, dá um OK, olha lá, automaticamente ele passa para a linha de baixo e não vem para a linha de cima.
Então, qualquer coisa que você deletar daqui depois, ó, daqui em diante, posso deletar uma outra conta, lá, ele fica lá, ele vai ficar lá, que você definiu para ele ficar lá, e ele não sobe, tá? Nem aqui, ó, o título da tabela aqui, ó, ele vai ficar. Ele vai permanecer. Se eu quiser alterar lá, ao invés de ser 2020, fosse 2019 e na outra coluna fosse 2020, eu só vou alterar na primeira página, porque como eu repeti, olha lá, automaticamente ele vai seguir para mim esse comando que eu dei para ele fazer alteração. Isso serve só para demonstração financeira, para os quadros, serve balanço, serve para demonstração do resultado, para mutações, quando, se por acaso ela passar para uma próxima página, fluxo de caixa também. Que nem um outro exemplo aqui, tô com fluxo de caixa aqui, né? Que você vai fazer? Aí você vai sempre criar, preciso que esse fluxo de caixa aqui tenha mais conta, então você vai criando mais linhas para ele, até que acontece, até ele passar para a página seguinte, olha lá. Só um exemplo, tá? Passo para a página seguinte, tá? Deixa eu só tirar esse fio aqui. Opa. E aqui você completou com várias contas, então lá você chegou e você incluiu mais contas aqui para baixo. Você foi incluindo, adicionando contas, foi adicionando contas. Só que assim, o que acontece lá? Lá embaixo não tem o cabeçalho, né, da tabela, não tem o cabeçalho. Mesma coisa lá, você vai lá, seleciona as duas linhas, botão direito, propriedades da tabela, linha, repetir como linha de cabeçalho no início de cada página. Então eu precisei também que o fluxo de caixa ficasse em duas páginas. Então eu só vou repetir meu cabeçalho aqui, automaticamente o que acontece? Vai aparecer para mim lá também. Facinho. Aí outra maneira, eu falei, eu preciso que só o aumento líquido de caixa, equivalente de caixa, ele fique na página seguinte. Parágrafo, quebrar página antes dessa página, então ele vai para lá. Aí da mesma maneira, se você precisa deletar alguma conta, ele não vai voltar para a página anterior. Se por acaso você precisa aumentar ou reduzir o tamanho da fonte, vamos reduzir para 8. Então quando eu reduzir para 8, quando eu selecionei, ele selecionou tudo, então ele automaticamente reduziu o tamanho da fonte para tudo. Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, ele vai aumentar o tamanho da fonte para tudo. Tem um outro exemplo aqui, eu tenho aqui, estou nas notas e tem uma tabela, mas por acaso essa tabela minha, ela vai dar um final, teria um final aqui, você teria que incluir mais contas. Um exemplo, vou incluir mais contas aqui, vou incluir mais contas, né? Tenho mais contas para incluir, o que acontece? Só que ela não está dando a sequência da minha... eu simplesmente vou vir aqui e só levar essa tabela para baixo? Não preciso levar essa tabela inteira para baixo. Não vou precisar levar essa tabela inteira para baixo. É o que eu falei para você. Você vem, seleciona a linha, botão direito, propriedades da tabela, repetir como linha de cabeçalho no início de cada página. Ele vai automaticamente repetir para mim. Se eu precisar incluir aqui, isso aqui não, olha lá, não auditado. Automaticamente quando eu preencher na página anterior, como ele está repetindo, ele vai repetir na página seguinte. Então não necessariamente você precisa vir e levar sua tabela para baixo. Se fosse uma tabela que tivesse essa tabela aqui, né, selecionando, se essa tabela ela fosse em duas páginas, você ia vir selecionar só o cabeçalho para levar para baixo, você vem, só repete. Simples, fácil
e mais rápido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Meu nome é Edson. Quem gostou pode compartilhar com nossos amigos auditores, dá um like e muito obrigado. Uma boa tarde a todos.